Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Boa noite, hoje é terça-feira, dia 4 de abril, e nós vamos falar sobre educação inclusiva e educação especial, os direitos básicos da inclusão. A pauta foi provocada pelo dia 14 de abril, que foi a data criada em 2004 pelo Sistema de Conselho de Psicologia, né, já com o objetivo de garantir ou de se contextualizar, né, a educação como direito básico para todos, conforme determina a Lei Brasileira da Inclusão, a nossa Constituição. E, antes de falar sobre a minha convidada, eu esqueci, vou me descrever, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, tenho boca fina, olhos castanhos, estou com óculos com aro dourado, um brinco verde e branco, uma correntinha no óculos, minha blusa é bege com estampas verde cor de abóbora. Eu estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece no vídeo. Eu sou uma mulher com 62 anos. Bem, então, e a minha convidada? A minha convidada é a querida Jaqueline de Souza. A Jaqueline é nossa colega nas atividades na UF. A Jaqueline está no Observatório de Direitos Humanos, Observatório da Inclusão, na UF, né? Jaqueline formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também, onde ela também fez mestrado. É porque eu perdi aqui o texto da Jaqueline, estou procurando, que é muita coisa que essa mulher faz, né? Jaqueline, então, você também é membro da Comissão Permanente de Inclusão e Acessibilidade da UF, quer dizer, está na Comissão de Frente da Inclusão, né? E a nossa conversa, Jaqueline, também vai ser sobre o verbo esperançar, né? Esse termo foi criado por Paulo Freire, e nesse tempo da retomada das lutas, né, tão importante, depois de 4 anos desse desgoverno, é muito importante a gente retomar esse tema, Jaqueline. Então, eu queria que você se descrevesse para a gente começar o bate-papo. Tá certo. Boa noite para todas, todos e todes. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros, na cor castanho claro, tenho olhos na cor âmbar. Meus cabelos hoje estão soltos, né? Eu uso uma blusa com uma estampa de araras e bem brasileira. Uso argolas. Ao meu fundo, né, tem uma estante com livros, algumas prateleiras, quadros, né, e um ventilador de teto. E o meu enquadramento é da cintura para cima, né? Não dá para ver que eu estou sentada numa cadeira e na minha estação de trabalho aqui, na minha casa. Tá, então eu vou falar agora sobre a Jaqueline, que eu acabei não complementando. Ela é coordenadora do Observatório sobre Inclusão e da Educação e Direitos Humanos, é integrante da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, né? Jaqueline, ela é doutora em Filosofia e mestre em Filosofia pela UFRJ. Jaque, então, assim, bom estar com você aqui. A gente está vendo esse programa motivado pela pauta, né, do dia de luta, né? Uhum. E falar sobre educação inclusiva, educação especial, é sempre muito importante. E, assim, as pessoas sempre têm uma questão: o que é educação inclusiva e o que é educação especial? Como é que a gente pode distinguir uma da outra, aonde elas se entrelaçam, né? E o que elas têm em comum? Eu acho que eu vou aproveitar e pegar um gancho, sabe, Lucília? Primeiro não agradeci ao convite que você me fez, tão gentil, né? Lucília é a materialização do ativismo em prol das pessoas com deficiência na universidade e Obrigada. no país, eu penso, né? A Lucília tem uma importância ímpar para esse movimento, né, de materializar esses direitos
Então, eu penso que vale uma saudação super especial e agradecimento também especial por esse convite, por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu tenho, assim, eu fiz quando você me passou o título e o convite, né, eu fiquei pensando no que, de fato, a gente podia trazer, não só para diferenciar a educação inclusiva da educação especial, que é a base, né, da conversa de hoje, mas fazer um atravessamento. Eu tenho formação, portanto, como Lucília disse, em filosofia e em direito, né, então eu sou também formada em direito pela Universidade Federal Fluminense, e em filosofia pela UFRJ. Então, o meu ponto... Eu cortei a parte da UF. Ex-aluna da UF. Sou ex-aluna da UF, né? Então, como ex-aluna da UF e como ex-aluna da UFRJ, né, eu faço esse recorte, né, que a gente vem, enfim, hoje trazer aqui a partir desse lugar, né? É um lugar de convergência dessas duas grandes áreas, né? Então, eu penso que não só no entrelaçamento dessas áreas, como também no atravessamento das minhas próprias experiências enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional da educação, né? Então, eu falo de um lugar, eu sou professora no ensino superior há quase 2 décadas, então, imaginem que muitas histórias dentro desse lugar que habito, né, me atravessam e me fizeram ser, hoje, partícipe também desse movimento em prol da educação inclusiva, né, que Lucília traz tão bem para hoje. Então, quando a gente está falando de educação inclusiva, e aí lá no observatório, a gente costuma trazer a discussão para um outro lugar, né, a gente fala, o observatório chama-se Observatório, é um grupo de pesquisa da UF, e ele chama-se Observatório sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos. Então, por que inclusão em educação? Porque quando a gente pensa em inclusão, a gente também pensa na exclusão, porque ambas caminham juntas, né? E aí queria deixar também depois algumas provocações sobre isso, e também porque a gente pensa que pensar inclusão em educação, né, ou a educação inclusiva, é para a gente algo que não se afasta de pensar também sobre a égide dos direitos humanos, das teorias dos direitos humanos, enfim, sobre também as teorias de justiça. Então, é desse lugar que a gente vai falar hoje, né? Mas, para começar, eu penso que dados são sempre relevantes para um começo de conversa, né? E aí eu vou trazer... Logo, quando a gente fala de inclusão em educação, como lá no observatório, a gente não está pensando propriamente apenas em pessoas com deficiência, né? Então, se a gente está pensando em inclusão em educação, inclusão no mercado de trabalho, inclusão na cultura, inclusão em vários segmentos sociais, a gente pensa nas invisibilidades, né? Naquelas pessoas que, de alguma maneira, têm diuturnamente seus direitos nesses determinados segmentos fragilizados, ou mesmo inexistentes, né? Então, eu queria começar trazendo algumas informações sobre a desigualdade, né? Desigualdade é aquilo que leva, muitas vezes, à exclusão, e talvez a necessidade da gente pensar em inclusão, né? E aí, segundo, por exemplo, os dados do DIEESE, em relação à desigualdade de gênero. Então, quando a gente está falando de inclusão em educação, a gente não está com foco em pessoas com deficiência, a gente está com foco em vários lugares, né? Então, a gente, quando pensa, inclusive, em inclusão em educação, a gente pensa naquelas modalidades. Então, a gente inclui a educação especial ali no meio, mas também tem a educação quilombola, a educação indígena, a educação nas escolas do campo, a educação do campo, né? Então, determinados segmentos sociais, grupos sociais, são invisibilizados em relação ao direito à educação, né? E sendo o direito à educação um direito humano, por que isso acontece? E esse é o ponto, né? E aí, eu acho que uma primeira provocação bastante importante é trazida até com um texto do Scliar, um texto antigo, né, de quase 2 décadas atrás, 2003, onde ele problematiza, né, a educação e a pergunta pelos outros. Então, se eu trago dados onde esses grupos, essas pessoas estão às vistas, né, não participando de maneira equânime, né, equitativa, do acesso, pelo menos, né, à educação,
Por que será, então, que a gente precisa... por que será, então, que a gente não consegue, né, avançar a passos mais largos em relação à materialização desse direito? Então, o texto do Scliar, eu acho muito provocativo, né? Ele coloca uma das questões para a gente pensar, né? Trata-se, por acaso, de um outro que nunca esteve aqui? Ora, esse outro nunca está aqui, ou está aqui, e por que ele é, então, invisibilizado? Eu penso que esse é um ponto fundamental para a gente pensar a educação inclusiva, né? E ela vai passar por uma necessária desconstrução de nós próprios, né? Em função de uma necessidade, talvez, de alargamento, de expansão das nossas consciências em relação ao que seja a garantia desses direitos, entre aspas, básicos, como a Lucília provocou a gente no título, né, para determinados grupos. Então, em relação à desigualdade de gênero, eu trago dados que são extremamente... estão postos, né, ninguém nos questiona, né, de alguma maneira eles estão ali apresentados. Um levantamento do DIEESE, né, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, colocam para a gente o seguinte: mulheres recebem 21% a menos que os homens em média, né? Se são profissionais da educação, saúde, serviços sociais, são 75% das profissionais dessas áreas, e mesmo assim recebem ainda menos, recebem 32% a menos do que os homens, né? Mulheres com mais estudos, segundo essa pesquisa, também recebem menos que homens com mais... Mulheres com mais estudo recebem menos do que homens com menos estudo, né? Outro dado também muito interessante em relação a gênero, né? 50,8% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Então, desses 50,8%, né, a gente tem 50% e quase 57% de lares chefiados por mulheres negras, né? Então, e o mais absurdo, né, famílias com mulheres negras, com filhos, ainda vão receber valores menores no mercado de trabalho. E quando a gente vai fazer a análise comparativa com outras situações. Então, a mulher, por exemplo, né, se coloca aí muitas vezes nesse lugar de vulnerabilidade, de atravessamentos de opressões, né? E, sobretudo, quando a gente fala dessa mulher que é mãe, por exemplo, né, ela está num lugar de alavancar um ciclo de violências, né? Dela própria, que não é escolarizada muitas vezes, dos seus filhos que passam, talvez, a também não ter acesso à escola. Então, é um público-alvo da educação inclusiva, se a gente fosse parar para pensar, né? Se a gente está falando em exclusão e inclusão, a gente precisa pensar de um lugar de atravessamentos de violências simbólicas e materiais, né? Então, eu acho que isso é muito importante da gente pensar. Em se tratando, por exemplo, né, essa pesquisa do DIEESE, ela é da PNAD 2022, né, os resultados são de 2022. Em relação à desigualdade, por exemplo, de raça, né, etnia, também, que aqui também tem a questão indígena, tem alguns dados de uma pesquisa realizada pela UFRJ em relação ao ensino superior, que também acho muito relevante para a gente trazer aqui num debate como esse, né? A pesquisa chama-se Avaliação das Políticas de Ações Afirmativas no Ensino Superior, e tem uma amostragem aí entre 2021 e 2022, né? E aí traz um dado relevante, que é o dado do aumento significativo, 205% de aumento, né, de pessoas com hipossuficiência econômica, pessoas negras, pessoas indígenas na universidade, sendo um aumento de 87% de pessoas negras e 40% o aumento de pessoas indígenas nas universidades brasileiras, né? Contudo, a gente sabe que ingressar não é suficiente, né? Há outros direitos que acompanham o ingressar ao ensino superior. Por exemplo, manter-se, né? Finalizar o curso de maneira adequada, ter acessibilidade garantida também como direito, por exemplo, para as pessoas com deficiência, né? E aí, trazendo a discussão, a partir de uma outra pesquisa, né,
A pesquisa também de 2022, Jovens e Negros e o Mercado de Trabalho, realizada pelo Banco Mundial, SEBRAP e Instituto de Referência Negra Peregrun, né? 56% da população brasileira é negra, mas são os menores índices de acesso à educação, dentre a população em geral, a população negra que tem menores índices de acesso à educação, quem dirá a educação de qualidade, né? Se a gente acompanhar... Oi? Não, falei, com certeza. Pois é, se a gente acompanha, né, se a gente qualifica a educação de maneira que ela, de fato, deva ser acompanhada por essa expressão adequada, né, a gente ainda tangencia uma série de outras questões, problematizaria ainda mais essa discussão, né? Então, Jaque, em se tratando... Jaque, você falou da inclusão no ensino superior. E essa é uma realidade que você vive no chão de fábrica. E no chão de fábrica é bem pesado, que é o interior. Olha aí, Antônia, ela dá aula lá em Pádua, o Antônio é de Pádua, o nosso produtor aqui. E como é que você avalia a inclusão no ensino superior e até que ponto as universidades estão oferecendo um ensino realmente inclusivo? E principalmente a partir da sua visão lá do interior. Será que aqui a gente já sabe que é difícil você incluir no sentido literal, né? Que é difícil você ter a permanência desse aluno por uma série de questões, e lá no interior? Como dizia minha mãe, o buraco ela é mais embaixo, né? Com certeza. Nós lá do Observatório, a gente está agora com um projeto para começar agora nesse primeiro semestre de 2023, chama-se na verdade é uma continuidade, né? Porque a gente já vem com esse projeto de maneira mais teórica e agora ele vem para a prática, no sentido de provocar, a partir de um mapeamento local, as demandas em relação à acessibilidade e inclusão dentro do nosso campus, né? Então, o nosso projeto chama-se Laboratório de Práticas Acessíveis no Ensino Superior, e aí a ideia é que a gente traga para o debate, justamente, né, a problematização dessas demandas que são muitas vezes invisibilizadas, sobretudo no interior, né? A gente tem lá um polo que é bastante... precário em relação à assistência estudantil, né? A gente não tem, por exemplo, creche, não tem alojamento estudantil, né? Então, a gente enfrenta também a distância da sede, né? Então, são questões que eu penso que ainda fazem parte de um mínimo para começar a gente a pensar em acessibilidade e inclusão no interior, né? Então, dentro da nossa atual conjuntura, eu penso que a gente precisa ainda fazer esse mapeamento de maneira um pouco mais qualitativa, né, de qualidade mesmo, para que a gente possa, inclusive, provocar a própria instituição no sentido de trazer para nós algumas respostas dentro das possibilidades orçamentárias, obviamente, que a gente sabe que são restritas. Mas, de todo modo, eu penso que, para além da discussão de políticas institucionais, porque eu penso que a inclusão, o pensar a inclusão de pessoas no ensino superior, né, dessa maneira mais alargada, como eu coloco, eu penso que não é uma questão da Jaqueline professora, né, é uma questão da instituição UF, é uma questão das pessoas, da sociedade. Então, eu penso que aqui o que a gente está trazendo, quando eu trago números, né, para a gente, inclusive, pensar na nossa relação com a educação inclusiva enquanto cidadãos, cidadãs, né, no sentido de que a gente precisa também funcionar de maneira a prover um controle social, né, daquilo que está posto, inclusive, nas normas, mas que para isso a gente precisa conhecer, né? E aí, lá no interior, eu penso que a gente precisa também fazer esse trabalho, né? Esse trabalho de colocar mais circulação de informações, aproximar um pouco também o debate que geralmente é feito fora do campo para dentro do campo, né? Através de um diálogo com a universidade. Eu penso que as atividades extensionistas, elas são fundamentais nesse sentido. Então, dentro desse projeto, né, a gente vai buscar organizar, né, essas demandas e pensar em como a gente pode otimizar também práticas
relacionadas à educação especial no ensino superior, né? Então, a diferença, vamos lá, basicamente, rapidamente, né? E aí eu queria depois seguir também falando um pouco mais. Quando a gente está falando de educação especial, a gente está falando de pessoas com deficiência. Então, é uma forma de correção de injustiças, né? Ou seja, pessoas com deficiência, por exemplo, no ensino superior, elas têm um acesso desigual, né, para a educação, para o exercício do direito à educação de maneira satisfatória. Então, muitas vezes a gente coloca isso, né, em termos apenas de infraestrutura. E aí a própria Lei Brasileira de Inclusão, em se tratando de normas brasileiras, né, ela vai trazer para nós as barreiras, né, e uma das barreiras, por exemplo, é essa barreira de arquitetônica, né, física, de infraestrutura. Contudo, eu penso que essa talvez seja a de maior facilidade, né, para que a gente possa vencer esses desafios que são impostos. Né? Essa, se tiver dinheiro, essa adaptação, essa adequação física, se tiver dinheiro, se tiver recurso, ela pode ser viabilizada, né? Sim, com certeza. O ponto né, eu penso que a materialização do direito à educação para pessoas com deficiência se faz com uma luta, né, que vai além da construção de rampas, etc., né? É o pensar o anticapacitismo como um valor. Então, é a gente pensar que ser anticapacitista é um funcionamento chave, né, para a própria universidade, para a instituição UF, para a instituição qualquer que seja. Então, eu penso que é nesse lugar que a gente ainda precisa avançar, né, no lugar de trazer como um valor encampado o anticapacitismo, né? Então, eu penso que... E aí, trazendo também, até mais uma vez, né, avançando em relação aos números, né, eu acho também um dado interessante, né, Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, sabe, Lucília? Em relação ao público de pessoas com deficiência, são 17 milhões de pessoas com deficiência, com 2 anos ou mais de idade. Desse público, 70% em idade escolar, 70%, olha só. No máximo, possui o ensino fundamental incompleto. Então, daí a gente pensa também a importância das ações afirmativas, né? Então, a lógica toda é muito perversa e começou a ser corrigida politicamente há muito pouco tempo. Então, a gente tem ali, em 2016, né, a inclusão das pessoas com deficiência na Lei de Cotas de 2012, em se tratando do ensino superior. Então, a gente, por exemplo, lá no nosso campus, né, trazendo para nós novamente em função da sua pergunta, a gente tem, por exemplo, ações afirmativas na pós-graduação, né? Então, fizemos lá, já estamos no 2º edital, pensando não só em pessoas com deficiência, mas também em pessoas negras, pessoas indígenas, quilombolas, né, mulheres, mães, né, de crianças até 12 anos, e também pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Eu não vou me lembrar todos as cotas, né, todas as referências, mas eu penso que já estamos caminhando, né? Daqui a alguns anos é que a gente vai ver o resultado dessas ações. Mas é tudo algo muito recente e ainda em passos muito vagarosos, né? Eu penso que... Você falou... Oi. Só vou acompanhar o seu raciocínio. Você falou das leis, né? E nos últimos anos, quer dizer, eu digo os últimos anos... agora há pouco tempo mesmo, 88, né? Falando que é pouco tempo, né? Nós tivemos... Sim. Da Constituição, alguns avanços significativos, né? Até aquele documento originário da Conferência de Salamanca, e todo esse passo a passo, sim, até chegar à Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como queiram, né? Nós fomos ganhando dispositivos legais, mas que esses dispositivos norteiam a definição e elaboração de políticas públicas. Mas por que essas leis só estão no papel e não conseguem efetivamente ser executadas na prática? Por que a gente não consegue, sim, tudo que diz os documentos, as políticas diretrizes e bases, a política nacional da perspectiva da educação inclusiva, por que as leis, decretos e documentos
ficam ainda no papel. Por quê? E aí eu penso, Lucília, que o próprio texto do Scliar, né, pode trazer alguns parâmetros assim para a gente pensar um pouco, né? Porque a mudança, e aí eu me lembro também de uma definição que eu gosto muito sobre educação inclusiva, que é da Cláudia Werneck numa live, que agora eu não vou me lembrar o nome da live, mas ela traz para nós que educação inclusiva é revolução, né? E revolução é mudança. E mudança, né, ela não a mudança não é uma mera reprodução de normas, de leis, de currículos, de didáticas, né? É o que o próprio Scliar vai colocar para a gente, né? Parafraseando não o que ele diz, mas, enfim, pensando a partir do que ele diz, né? Eu acho que talvez a gente ainda esteja engessado, né, nesse lugar. E aí a gente precisa desburocratizar um pouco o outro. Eu acho que esse é uma questão para a gente pensar, né? E aí lembro até do texto da Spivak, né? Que ela fala, pode o subalterno falar? Se a gente desburocratiza o discurso, a gente traz o subalterno para falar, né? A gente traz essa discussão e consegue... Exatamente, o outro está sempre ali, né? Não se trata de um outro que nunca esteve ali, se trata de um outro que a gente faz com que ele não esteja ali, né? E aí, mesmo que haja leis, mesmo que haja, enfim, normas a serem reproduzidas, e eu, a partir delas, gosto também de pensar, né? Mas, mesmo que elas existam, se a gente não modifica, né? Se a gente não expande a nossa própria consciência, eu penso que isso não se modifica. Eu acho que e aí tem uma outra referência que eu também acho importante de sinalizar, né? O texto do Alfredo Veiga Neto, que é Inclusão e Exclusão caminhando as duas coisas juntas, né? Então, uma coisa está junto com a outra, né? Eu penso no meu lugar de profissional da educação, né? Eu não sou formada, eu não sou, quer dizer, ainda não, né? Estou até acabando algumas especializações na área de educação especial, mas digamos que eu estivesse falando desse lugar onde eu não sou especialista na área de educação especial, né? O profissional da educação especial é aquele que, de fato, vai ter habilidade para transitar sobre diagnósticos, né? Ele vai transitar sobre transtorno do espectro autista, ele vai transitar sobre o público-alvo da educação especial, né? Pessoas com altas habilidades, enfim. Contudo, no meu lugar, né, enquanto professora, eu preciso fomentar a educação inclusiva na minha prática, no meu planejamento, mas eu não sou especialista. É por isso que é fundamental que eu trabalhe também em rede, né, Lucília? Fortalecer as redes de trabalho, de apoio, né? Se eu ensino filosofia, eu sou uma pessoa que ensino para pessoas, as pessoas que compõem a minha sala, né? Então, não há fórmula, desde sempre que eu ensino há quase 20 anos, ninguém me deu uma fórmula onde eu consiga explicar todos os conteúdos que são fundamentais da filosofia dentro de uma determinada disciplina para as pessoas, né? Eu preciso considerar a dimensão individual, a experiência das pessoas, aquilo que elas trazem com elas, né? Considerar a história de cada uma dessas pessoas. Parece frágil esse discurso, mas é o do lugar de onde a gente fala. A gente, quando faz licenciatura, a gente não faz licenciatura para dar aula para X ou Y. A gente faz para dar aula para todo mundo, né? Quando a gente se forma professor e professora e a gente se ocupa de estar nesse lugar, a gente se ocupa de não repetir processo. A gente se ocupa de tirar de um conceito, tirar uma nova visão daquilo, de uma experiência com alguém com determinadas necessidades específicas. Sair da caixinha. A famosa frase. Exato, a gente sim, um exemplo que a gente tenha, né, uma prática que a gente experiencie, né, com uma determinada pessoa, e aí eu poderia ficar aqui horas dizendo as várias possibilidades, né, e exemplos de situações concretas, né, mas eu acho que uma determinada situação concreta pela qual a gente, enquanto docente da educação inclusiva, que todos e todas e todos somos, né, uma determinada situação, a gente passa a ampliar para outros casos que eventualmente venham a aparecer para nós em nossa sala. A sala de aula, ela é esse fervilhar de possibilidades, né? Caldeirão, então,
não dá para repetir processos, né? Cada turma é uma turma. Então, eu penso que a educação inclusiva é isso que cada um de nós deve se comprometer nesse espaço que é a sala de aula, juntamente com especialistas, né? Se eu, por exemplo, não sou especialista da educação especial e tenho um estudante que eventualmente me traga um laudo, né, de transtorno do espectro autista, é um desafio para mim, né, apresentar para o meu planejamento, né, possibilidades que tragam esse estudante para aprender filosofia junto comigo, ou direito, seja lá o que for, né? E aí, como eu faço isso, né? Tendo a participação da própria estudante, que é ali a pessoa fundamental também para articular aquilo que é necessário, né? Trazer a própria experiência, enfim, colocar as suas próprias necessidades, né? E a gente vai ter também um profissional que vai me apoiar no desempenho dessa função. Então, eu penso que nisso a universidade ainda não avançou. Né, na criação a gente, por exemplo, lá no nosso campus, né, a gente não tem um setor de apoio para o professor, para a professora, para o docente, para o estudante com deficiências, eventualmente, né, mas dentro da discussão das pessoas neurodivergentes, né, daquilo que é necessário de algumas pessoas, muito especificamente, a gente não tem um setor que favoreça que o professor, o profissional da educação tem um amparo mínimo, tanto legal quanto pedagógico, né, para desenvolver melhor o seu planejamento e materializar de maneira bastante pragmática, né, aquilo que é necessário para a promoção do direito à educação a esse estudante, a essa estudante. Então, eu acho que falta a gente ainda avançar, mas a gente está caminhando. Oi? A gente vai ter que fazer um intervalo para falar da rádio, que essa rádio cede espaço para a gente, estamos aqui há 2 anos, é uma rádio da classe trabalhadora, sem fins lucrativos, e a Rádio Web Censura Livre, e ela vive de contribuições. Então, vamos ouvir um pouquinho sobre a rádio. Na volta, a gente continua o papo e tem vários comentários aí dos ouvintes, tá bom? Tá bom, Rapidinho. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço e dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CL Web Rádio. apoia.se/CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco,
agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente. Voltamos, Jaque. Então, o Antônio vai colocar aí para a gente os comentários e as manifestações das pessoas que estão nos ouvindo. Nessa conversa sobre... Eu posso só agradecer já, né, o pessoal que está aí. Acho que eu vi umas pessoas pulando aí que são do observatório. Ana Paula. Oi, meninas, um beijão imenso nessas duas queridas. Ana Paula que manda um beijo. Beijo para você também, Ana Paula. Tem a Ana Marinho, sempre muito bom ouvir a Jaque falar. A Ana querida. E a Ana falou que acho que a barreira atitudinal é a principal. Creio que conseguiríamos mobilizar todos para as outras barreiras, é verdade. Tem mais algum aí, Antônio? A Ana Paula falou que o estigma vem com um fator temporal muito intenso, gerando capacitados modernos, que são muito intensos nos dias atuais. Verdade, realmente, Ana Paula. E a Márcia Daniele, sempre muito bom te ouvir, Jaque. Bem, Jaque, tem a Ana Paula, o estigma ainda é mais forte, é intenso na nossa sociedade, aquela mesma sociedade vem criando várias situações de capacitismo, né? O capacitismo ronda o cotidiano, não só das pessoas com deficiência, né, mas assim, a partir de várias outras manifestações, né, Jaque? Jaque, passado o susto do governo Bolsonaro, com aquele decreto da exclusão, né, que foi revogado pelo presidente Lula no seu primeiro dia de governo, como é que você está vendo essa retomada das lutas pela inclusão e acessibilidade no governo? As lutas de inclusão no sentido geral, né, a luta da diversidade, das mulheres, das pessoas com deficiência e de tantos outros movimentos importantes para essa retomada. Como é que você está sentindo esse caldeirão? Eu penso que você conjugou bem o verbo, né? O verbo é esperançar, eu penso. E, sobretudo, depois que a gente, enfim, teve o retorno da CECADI, né, também agora, então eu penso que a gente começa a ter algumas possibilidades para materializar, né, essa proposta mais geral, né, que os documentos internacionais trazem, né, trazer isso como políticas que, de fato, possam se materializar, né, a própria discussão que a gente faz sobre barreiras, né, a Ana trouxe para nós a questão das barreiras atitudinais, né, elas já eram, assim, materializadas muito claramente dentro das práticas da política, da gestão anterior, né. Então, eu penso que a gente já vive um outro momento, né? Já vive um momento onde a gente consegue, pelo menos, pensar num comprometimento mais proativo, né? Em prol da eliminação dessas barreiras, né? Enfim, e eu espero que isso se materialize também no âmbito institucional, dentro das universidades, dentro das escolas, dentro dos espaços de trabalho de cada um de nós, né? A gente sabe que a responsabilidade de atender às necessidades dos alunos com necessidades educacionais diferenciadas, né? Que isso inclui não só as pessoas com deficiência, mas as pessoas, os neurodivergentes, e também as pessoas que têm TDAH,
dislexia, né? Não é apenas não é uma missão do professor, é uma missão da escola, uma missão da universidade, mas muitas vezes o professor não está sendo qualificado, capacitado para poder atender melhor. Então, além do professor não saber, às vezes, como lidar, porque ele não teve essa formação, também acontece de não ter recurso não só para fazer aquela obra daquela rampa, mas para comprar uma tecnologia assistiva e para facilitar o cotidiano das pessoas, né, com alguma diferença ou com algum impedimento, né, talvez, falando do impedimento, fique até melhor. Por que ainda é tão desvalorizado? Falta política pública para conseguir dinheiro? Falta vontade política? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, né, de ser respondida, né, Lucília? Eu penso que tudo isso misturado, né, Quando a gente está falando de educação inclusiva, a gente está falando de algo que é amplo, né? Então, é algo que, teoricamente, a gente não deveria limitar o plano financeiro, orçamentário, mas, infelizmente, a gente ainda vive em condições muito precárias, né? Então, é o que eu estava falando no início, né? A gente tem aí os números mostrando para nós onde estão os desafios, e a gente tem algumas saídas, né? O imposto, por exemplo, sobre as grandes fortunas é algo que não sai do papel, né? Então, há interesses escusos aí que muitas vezes favorecem aqui determinadas possibilidades de modificação do status quo, né? Não ocorram. Então, eu penso que é uma mistura de muitas coisas, né? Obviamente, a gente teria que ter muito mais tempo para discutir tanto a questão dos interesses escusos, né, que permeiam muitas vezes currículos e alimentam também a necessidade de determinadas barreiras de acesso a medicamentos, de medicalização na educação também, de diagnósticos como moeda de troca. Enfim, a gente tem um monte de questões para levantar aí. Não é uma resposta tão simples, né? Gostaria que fosse, né? Gostaria de dizer para você assim, olha, é só uma questão financeira, né? Distribui dinheiro, monta os projetos temos verba e tudo se resolve, porque, na verdade, infelizmente, não é assim que a coisa vai funcionar, né? Eu deixo um convite para quem quiser, a gente tem um grupo de teoria crítica lá no Observatório, inclusive para pensar dentro das fronteiras aí do neoliberalismo, né, desse movimento aí que muitas vezes acaba não favorecendo a que a gente pense, né, para além dele, né? Então a gente está lá tentando pensar na borda, né? A gente está na borda tentando sair, romper com a membrana e ir para fora dessa bolha onde a gente ainda está. E aí enfim, queria só... Quais os entraves? Não, pode complementar, depois eu faço a pergunta. Não, eu queria só deixar aqui de dica, né, para o tema, né, o tema é educação inclusiva como direito básico, então eu penso que uma referência importante para pensar a educação inclusiva como um direito básico, né, saindo da esfera aqui do âmbito mais interno, né, indo para o âmbito externo, né, normas internacionais, vale o comentário número 4, né, do comitê das pessoas que regula, né, que pensa a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e aí esse comentário geral número 4, ou observação geral número 4, traz algumas informações importantes sobre o que seja a educação inclusiva. Lá tá bem claro, né? Então, a educação inclusiva não é um direito para as crianças, né? É um direito para todas as pessoas. Então, a gente pensa em educação inclusiva também para adultos, né? A gente está pensando em algo que não se esvai na escola, né? É algo que não se restringe ao acesso à escola, estar na escola. Então, e aí a gente tem que entender a educação inclusiva como parte de um sistema maior de direitos, né? Então,
não basta, e aí você tem razão quando você fala que a gente precisa conjugar o verbo esperançar, né? Não basta que a educação bancária se materialize, né? Para a gente ter educação inclusiva, a gente precisa não apenas colocar pessoas no mesmo espaço da sala de aula, mas a gente precisa avançar em relação à aprendizagem, né? O que é o aprender também como um direito, né? Então, e isso não significa só números, né? Indicadores, qualificadores, enfim, a gente precisa pensar em questões, né, no âmbito do ensino superior, por exemplo, a gente precisa pensar na assistência estudantil, a gente precisa pensar na permanência desses estudantes a partir de bolsas, né, de moradia, de alimentação, de transporte. Então, quando a gente está pensando nesse direito básico, que é a educação inclusiva, a gente está com ele pensando numa série de outros direitos que vêm, porque os direitos humanos, eles têm como característica essa interdependência, né? Então, eu penso que por isso que a resposta também não é simples, né? Não é só uma questão de verba, é uma questão de mudança também, de paradigmas, de mudança de consciência, no sentido de que, por exemplo, né, tem o texto da Audre Lorde, né, que não há hierarquia de opressões, né? Então a gente tem que pensar no sentido de que esses direitos precisam ser estendidos, mas que a gente não pode pensar que o nosso grupo só que tem direitos, né? As opressões todas se atravessam, e é nesse lugar desconfortável que a gente precisa pensar a educação inclusiva, né? Então, deixo, né, eu acho que essa indicação importante para quem se interessar em pensar a educação inclusiva, que é uma norma internacional e que traz esses esclarecimentos, ainda que esteja no escopo, né, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, trata de um conceito de educação inclusiva que não é só restrito às pessoas com deficiência, mas nem só às crianças, nem só a um público específico. Era só isso que eu queria complementar, para não esquecer, porque talvez pudesse ser importante para alguém, né, no sentido de ter um esclarecimento mais objetivo, né? Ô, Jaque, é muito importante o que você falou, e depois, até se você puder deixar os textos, a referência dos textos, eu coloco lá na minha página, no Facebook, e que as pessoas se interessam, né, e querem saber mais, né? Então, é sempre bom quando a gente aprende, quando a gente troca, né? Você citou autores aí, e que é sempre bom a gente conhecer e aprofundar, né? Colocar as teorias, para aprender as teorias para colocá-las na prática, né? Agora, voltando a falar Não existe teoria sem prática, Lucília. Não existe teoria sem prática. Eu penso que, como eu falei no início, né? Eu acho que a gente, na verdade, tem esse lugar de expansão, né? Então, cada texto que você lê, cada experiência que você vive, você acumula. E aí você não repete o processo, você aprimora o processo, né? Então, o ensinar, ele faz parte desse expandir-se. Você vai, ao longo do tempo, expandir-se em relação àquilo que você agrega de teoria e de prática, em confluência uma com a outra, né? Eu não consigo ver uma coisa em desarmonia com a outra. Com certeza. Ô, Jaque, e eu queria que você falasse também você já comentou sobre o observatório, mas como é que surgiu a ideia de criar o observatório? Como é que ele funciona? Quem pode participar? Que é importante, né, fazer essas conexões, de ter essa rede de apoio, né, e rede de conhecimento, que eu acho muito importante. Eu já participei de eventos do observatório, e eu acho que é uma coisa muito dinâmica e que traz muita potencialidade, né? E traz provoca muito o professor, provoca muito as pessoas para poder... As pessoas ali são mordidas pelo bichinho da inclusão, né? Com certeza, você sempre fala, né, esse bichinho da inclusão precisa ocupar todos os espaços, né, Lucília? Bem, a gente lá no Observatório, nós somos um grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense, a gente funciona hoje dentro do quadripé, na verdade, do tripé, mas, enfim,
teoricamente é um quadripé, mas lá a gente atua no tripé, que é ensino, pesquisa e extensão, né, não gestão, e aí a gente tem ações de pesquisa, ensino e extensão dentro da perspectiva de teorias de justiça, teorias dos direitos humanos, e a gente faz, então, os estudos, né, com base nesses caminhos, teoria crítica, estudos decoloniais, né. Hoje a gente tem 2 linhas de pesquisa, uma delas, né, com foco no pensar as deficiências à luz das teorias críticas, especialmente feminismos críticos, né, estudos de mulheres, a gente tenta trazer as mulheres, ainda que elas não pensem propriamente a deficiência ou algo da educação especial, a gente traz como uma forma de pensar sobre, né? Então, a gente já estudou algumas, agora a gente está no segundo momento desse grupo, pensando mais especificamente, vamos começar hoje, inclusive, dentro da perspectiva das teorias de justiça, então, pensar a inclusão como uma forma de correção, né, de injustiças, e aí a gente traz desde um passeio mais dentro da perspectiva mais clássica, até as perspectivas mais contemporâneas, né, sobre justiça como reconhecimento, justiça e dentro da perspectiva do cuidado, correlacionando com a ética do cuidado, enfim. E a gente tem um segundo grupo, que é o Inclusão em Educação e Direitos Humanos, e aí nesse grupo especificamente a ideia é pensar, aí tem o Laboratório de Práticas Acessíveis no Ensino Superior, tem algumas ações de extensão acontecendo, inclusive um curso de extensão que inclusão, neurodiversidade e direitos humanos alinhados entre ficção e ciência. E aí a gente traz um encaminhamento mais teórico, né, que é o livro Comporte-se, do Sapolsky, e aí a gente estuda esse livro em consonância com textos mais de ficção, né, e aí a gente tem alguns outros textos, Hibisco Rosco da Chimamanda, tem Passarinha, vários outros livros de literatura que a gente estuda trazendo abordagens, então, a partir de experiência de pessoas neurodivergentes, para pensar, então, a inclusão em vários espaços diferentes a partir desses lugares de fala, né? Então, o próximo livro que a gente vai estudar, inclusive, é O Que Me Faz Pular, de um autor que tem diagnóstico de TEA, né? Então, a gente gosta de fazer essas articulações também, né? Teoria, literatura, prática. Então, lá no Observatório, todos podem participar, todos, todas e todes. Nosso Instagram é @observatório.uf. A gente está lá, enfim, sempre de braços abertos. Quem quiser participar, pelo Instagram, manda uma mensagem para você, manda um e-mail. Quem quiser participar, é só mandar uma mensagem no Instagram, a gente tenta responder todo mundo o mais rápido possível. E aí, a gente tenta atender dentro das necessidades também, né? Alguns grupos já estão em andamento, mas outros que eventualmente estiverem para acontecer, para começar, as pessoas podem se juntar a nós. Eu não sou nem um pouco excludente, eu tento fazer ao máximo o nosso grupo ser nosso, de fato, né? Então, a gente traz contribuições também a partir dos lugares, a gente tem várias pesquisas em andamento também dentro das demandas, né, de quem participa do grupo. Enfim, a gente tem tido oportunidades de trocas muito, muito bacanas, sabe? Entreguei minha idade para esse bacana agora, né? Joia, pior que isso é joia, né? Já que a gente tem uma observação aí de um ouvinte também interessante, pode colocar, Antônio? O Antônio Augusto Moreira Machado diz que nenhuma forma de opressão deve o ser humano tolerar. Parabéns pelo programa, parabéns pelos argumentos, e viva a luta pela inclusão social e a luta por uma sociedade mais alternativa. Tem mais algum comentário? Isso aí, perfeito. Tem mais algum comentário, Antônio, nesse bloco?
Ô, Jaque, voltando então ao movimento, fechando aqui, tem a Ana Marinho de novo, também não acredito que o dinheiro vai resolver. E o que resolve, Jaque? Resolve a gente pensar, resolve a gente expandir a consciência, estudando, pensando, debatendo, escutando o outro, se permitindo, se entendendo como responsável, né? Eu acho que chamar a responsabilidade para si também é um passo importante, né? Talvez a gente passe muito tempo buscando alternativas, não estou dizendo que elas não devam acontecer, não estou dizendo isso, por favor, né? É fundamental, investimento, infraestrutura, dinheiro, né? Tudo isso precisa acontecer, óbvio, mas para isso acontecer, a gente precisa também dessa mudança que é a chamada responsabilidade, né? A autorresponsabilização. Então, assim, e isso significa que, no lugar que ocupar, né, enquanto gestora, por exemplo, eu preciso chamar a minha responsabilidade por fazer movimentos que nem sempre são em função de interesses particulares, né? Eu acho que nesse lugar da gestão, sobretudo, a gente precisa agir em função de interesses sociais, e um desses interesses sociais é a inclusão, a materialidade, a inclusão, a educação inclusiva, nesses sentidos que conversamos aqui, né? Então, eu penso que a palavra de ordem é responsabilidade, né? E aí essa responsabilidade passa, inclusive, por, dentro desse espaço da gestão, por exemplo, pensar de maneira não individualizada, né? Não individualizante. Jaque, e só para finalizar, infelizmente nosso tempo está terminando, como você falou, a gente ficaria aqui falando, desmembrando todo esse novelo da inclusão, né, dando linha, mas, afinal de contas, a gente tem que garantir o lugar das pessoas diversas na escola regular. E nessa história, como é que fica o papel da educação especial? Como é que a gente pode ter a criança, ter a pessoa com deficiência, com algum impedimento na escola regular, sem acabar com as escolas especiais? Bem, eu acho que o público da escola especial é um público muito... Só para deixar bem claro para as pessoas, né, que ainda tem muito confuso na cabeça das pessoas isso, né? Hoje, assim, a lei hoje, se a gente falar de lei, né, Lucília? A lei todas as normas, as normas, a própria convenção, enfim, tudo que a gente tem hoje sobre educação inclusiva dispõe que lugar da pessoa, né, é na escola regular. Sim, então, certeza. Quando a gente está falando de educação, a gente está falando de escola regular. Então, por isso que me causou estranhamento a pergunta, né? Porque eu não consigo mais pensar em escola especial. Não, eu pensei no sentido da educação especial, naquela base de uma criança cega ir para o estudo Benjamin Constant, de uma criança surda, assim, em determinados momentos, como garantir a sobrevivência dessas instituições e a convivência com a escola inclusiva, porque a gente teve aí esse decreto, né, que queria reverter tudo. Sim. E hoje nós temos que conviver, ter uma política de boa vizinhança e boa convivência, e valorizar o papel da escola regular e investir na educação inclusiva. Sim, eu acho que é isso. Entendeu? Eu acho que é exatamente isso. Se houver, né? Sim, se houver a manutenção desses espaços, eu penso que são para finalidades muito pontuais, né? Então, você tem alguns municípios, até onde eu moro, inclusive, tem uma escola especial, mas é uma situação muito pontual, né, de pessoas que, enfim, é um grupo muito específico e uma situação muito particular, onde ainda, né, por uma questão, inclusive de correção de injustiças, essas pessoas precisam permanecer nesse espaço, mas não é algo que no longo prazo, né, deva se manter.
Agora, obviamente, né, que algumas instituições, né, quando você cita essas especificamente, eu penso que elas são fundamentais. Elas são fundamentais. Tem um dado, né? Elas têm que trabalhar nessa perspectiva também, né, da educação inclusiva. De cooperação. Eu penso que são espaços que se complementam, não que se excluem, né? Não são espaços contraproducentes. Eu penso que esse é um ponto. E, por exemplo, o INES, né? Não vou entrar na discussão de livros, que nem tenho expertise para isso, mas eu me lembrei de um número que, por exemplo, o absurdo que né? Acho que é no PNAS, na Política Nacional de Saúde, acho que na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, tem um dado, acho que 2,5%, um número bem irrisório, agora não vou lembrar de cabeça, 2,5% de pessoas em idade escolar, ali 5 anos, tem conhecimento de Libras, né? Então, assim, você pensa a importância de um instituto nesse sentido de popularizar, né, a Libras, ou você pensa também, não se trata, entende? Eu penso que é no sentido de ampliar, isso, eu fiz de alargar, de provocar para a gente pensar nisso, né? Porque a gente teve um susto ali atrás, a gente precisa conviver, e a gente precisa trazer essa discussão para dentro, com uma coisa geral, né, Jaque? Já que o tempo terminou, eu queria que você desse eu penso que nisso, de cooperar, Lucília. Oi? Dá o seu recado final aí, para quem está ouvindo, da importância dessa luta, né, pelo direito básico, que é a educação inclusiva, onde todas as pessoas estejam no mesmo lugar, com suas diferenças, com as suas vontades, né, e principalmente com o seu amor de viver, de lutar, né, prazer, né, de estar aqui conversando com você, de estar no laboratório, né, que a vida só a luta muda a vida, né? Ah, com certeza. Você está aí de prova, né, Lucília? Eu penso que mais do que eu, inclusive, você traz para nós contribuições muito importantes. Bem, eu penso que eu deixo o convite. Eu acho que mais do que circular informação é a gente construir conhecimentos, né? Então, lá no Observatório, a gente tem um espaço para isso. Quem quiser se juntar a nós, será super bem-vindo, bem-vinda, né? No sentido de que a gente precisa... eu sou uma pessoa do esperançar, né? Eu penso que... E esse esperançar, para mim, ele funciona com várias mãos, né, coloridas e em uníssono, formando um círculo capaz de fazer um movimento em prol de mudanças significativamente e benéficas para todas as pessoas, né? Então, obviamente, ninguém está totalmente isento, né, de praticar determinadas, de ter ainda práticas que são em desarmonia, né? A gente está ainda aprendendo, tateando aí. Eu acho que se a gente puder cooperar, a gente vai tatear menos e vai progredir mais, né? Juntos e juntas e juntos. Então, eu deixo o convite para quem quiser vir lutar com a gente também, que a gente precisa se juntar, né? Jaque, então ficam 2 palavras hoje: cooperar e esperançar. Isso, com certeza. Para que outras pessoas, né, se juntem a essa luta, a esse conhecimento, né, a estudar e a praticar, né, a cooperar e a esperançar. Querida, muito obrigada pela participação. O nosso Eu que agradeço. Ele fica disponível no meu canal de YouTube. Quem ainda não curtiu, tem aí na tela, o Antônio colocou. Curta, compartilha, se inscreva. Tem também o canal do YouTube do Observatório, que o Antônio colocou ali no Instabio, né? E também no YouTube e Facebook da Rádio Web Censura Livre. Gente, muito obrigada. E a gente volta na próxima terça-feira. Obrigada pela audiência. Jaque, obrigada pela aula. Eu que agradeço a oportunidade da conversa, Lucília. Você é top. Beijo grande. Esperança. Um beijo, abraço para todo mundo que está aí. Um abraço bem forte. Povo. Até a próxima.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!